E aí, pessoal, como é que vocês estão? Novamente aqui na entrevista do nosso podcast do canal Dr. Leonardo Braga. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a doutora Luciana Klein, dermatologista da minha equipe e minha esposa também. Vou falar um pouquinho sobre a Luciana Klein. Doutora Luciana Klein, ela é dermatologista, formada pela Policlínica do Rio de Janeiro. Ela é portadora do título de especialista da SBD, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Isso é muito importante na titularidade do profissional. Procurar um profissional capacitado, como a gente sempre fala aqui no canal. Então, ela tem esse título de especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Vou abrir um parênteses aqui, falar também da Luciana. A Luciana é minha esposa, a gente já está junto há 12 anos. Eu conheci a Luciana num plantão de emergência, a gente estava fazendo uma ressuscitação cardiorrespiratória e eu falei, essa é a mulher da minha vida. E aí foi, e a gente começou a se conhecer e já se vão 10 anos junto e mais ou menos uns 8 anos trabalhando junto, em conjunto, associando a cirurgia plástica com a dermatologia, e esse é o segredo do sucesso. Vou começar a entrevistar ela, saber um pouquinho da história dela e do que a gente faz junto. Vamos lá, Luciana. Primeiro de tudo, a gente sabe que a cirurgia plástica é uma cirurgia que a gente busca não só a forma do paciente, mas como o acabamento. O acabamento é muito importante, porque o que o paciente vê é o acabamento, é a finalização de todo o processo. Então eu queria que você falasse um pouquinho para eles sobre o processo de cicatrização. Porque volta e meia a gente faz uma cirurgia, tem paciente que fala, doutor, mas eu não cicatrizo bem, eu tenho queloide, eu tenho cicatriz hipertrófica. Me fala um pouquinho disso. Tudo bom, pessoal? Eu sou Luciana, já fui bem apresentada. Então, o resultado, ele depende muito dos cuidados do paciente no pós-operatório, que a gente sabe que é importante, né? E a cicatrização em si, ela também tem algumas características, né? A gente sabe que, em regra, todo mundo apresenta o mesmo processo de cicatrização, a cascata é a mesma, mas a gente sabe que depende muito da raça, né, do fator genético, para o paciente ter aquela cicatriz boa. Então, a gente vive num país que tem muita mistura racial, então hoje em dia a gente leva em consideração sim essa questão racial e a genética, mas a gente é uma mistura, né? Então, a gente pode ter os queloides, que são mais comuns na raça negra, em pessoas brancas, né? Porque a gente sabe dessa mistura. E isso já vem da pessoa, não depende da técnica cirúrgica, não depende tanto assim do pós-operatório. Então, a gente tem que tentar definir. Se o paciente já sabe que tem um caso, né, de cicatriz hipertrófica ou queloide, a gente já tem que ter uns cuidados a mais. Mas, no geral, a cicatrização, se o paciente não conhece, se ele tem esse problema de cicatrização, se ele seguir o pós-operatório, as recomendações, o repouso, né, no caso de um abdômen, não esticar muito, só esticar o corpo quando o médico orientar, não fazer atividade física também só sob orientação médica, a gente consegue ter um bom processo de cicatrização. E quando a gente não consegue, a gente tem as tecnologias, né, enfim, os tratamentos que a gente tenta consertar aí esse processo de cicatrização mais errado, digamos assim. Entendi. Então, vamos lá, pessoal. Ela falou um pouquinho da cicatrização e são duas coisas que eu vejo muito frequente no pós-operatório, que é cicatriz hipertrófica e queloide, tá? E é o grande medo dos pacientes. Eu vou fazer uma abdominoplastia e vou ficar com uma cicatriz hipertrófica, um queloide? Pode acontecer. Não é tão frequente assim, tanto que a gente tem sucesso na maioria das cicatrizes, mas pode acontecer. Então, para isso, quando o paciente tem a história, chega para a gente com a história, nos facilita. Mas muitas vezes o paciente nunca operou na vida. Então, a gente faz a cirurgia e depois evolui sim com uma cicatriz hipertrófica. Tem solução? Tem. A doutora Luciana, ela entra com os tratamentos complementares, que a gente sabe, o uso de corticóide, ela vai falar um pouco da tecnologia que a gente tem na clínica, o que pode melhorar, e mesmo assim, se isso acontecer, ainda existe o tratamento um pouco mais, que a gente possa dizer, um pouco mais agressivo, que é o uso da eletronterapia e da beta-terapia, que a gente faz a ressecção do tecido, joga a radiação e dificilmente essa cicatriz hipertrófica ou queloide volta. Então, já que ela puxou essa deixa, vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias. Eu operei um paciente, fiz uma abdominoplastia e essa abdominoplastia evoluiu com uma cicatriz hipertrófica. Eu tentei aqueles tratamentos com os cremes localizados, que quase todos os cirurgiões usam, fita de silicone, não teve sucesso. Encaminho para dermatologista, sempre meus pacientes, quando tem qualquer coisa necessária, encaminho para dermatologista para a gente fazer o estudo em cima disso. O que você faria? Um abdômen com cicatriz hipertrófica ou queloide?
Então, se é uma cicatriz hipertrófica, a gente pode tentar fazer infiltração, começar com a infiltração de corticoide, porque normalmente resolve, tá? É claro que é importante que o paciente faça isso quanto antes, né? Não espere ficar com aquela cicatriz crescendo, ficando alta. E aí, então, quanto antes começar a tratar, melhor a gente tem a resposta ao tratamento. Então, eu começaria com uma infiltração de corticoide e a gente vai observando, né? O corticoide não resolveu ou resolveu pouco, o que a gente pode fazer? A gente tem algumas opções. A gente tem o laser ablativo, que a gente pode fazer, tá? E aí, utilizar ele junto com o próprio corticoide. A gente tem uma técnica chamada de MMP, em que a gente usa também algumas substâncias para tentar diminuir a espessura dessa pele e costumam ter bons resultados. Mas é aquilo, né? A cicatriz hipertrófica, ela não é um queloide, ela é uma cicatriz que fica alta, um pouco mais endurecida, né? Mas ela não chega a ser o queloide. O queloide, ele ultrapassa o limite da cicatriz, né? Daquele corte. A hipertrófica, não. Então, nesse caso, a gente consegue ter bons resultados, né? Já o queloide é um pouco mais difícil. A gente tem boa resposta à infiltração de corticoide, que é a principal opção para a gente no queloide, mas às vezes ainda assim a resposta tem até os melhor... imunossupressores, né, que pode ser usado atualmente, né? Tem. Mas muitas vezes, dependendo de como tá aquele queloide, o ideal é realmente fazer ressecção e a beta-terapia para tentar com que ele não volte, né? Que aquela cicatriz fique normal. Mas, no geral, a gente usa as tecnologias. A gente usa o laser ablativo, a gente tem o MMP também, que é essa microinfusão de medicamentos, e aí a gente usa algumas substâncias que não deixam o tecido crescer tanto e ajudam até a baixar um pouquinho aquele tecido que cresceu de forma exagerada, né? É o que a gente costuma fazer. Tá ótimo. Agora a gente vai fazer uma outra pergunta, que a gente sabe que nem todos os pacientes estão na fase de fazer uma cirurgia plástica, que ele, antes do processo de cirurgia plástica, ele pode passar por muitos tratamentos anteriores, dermatológicos, que melhora muito. Nem todo paciente precisa fazer um facelift. Os pacientes podem ter aqueles tratamentos anteriores, cuidar da qualidade da pele, fazer todo o tratamento anterior. E a gente lá no consultório, a gente tem um queridinho, a Luciana faz isso quase todos os dias, é um grande boom aí do momento, e que já está até lançando o mais novo ainda, que é o Ultraformer. E esse a gente tem resultados excelentes em região de papada e região de supercílio. Então eu queria que você falasse um pouquinho dele, do uso do Ultraformer nos pacientes pré-operatórios, que ainda não tem indicação cirúrgica. Como que seria? Na dermatologia, a maioria das tecnologias são para a gente tentar evitar ou retardar um pouquinho mais essa cirurgia plástica, né? Um facelift. Como a maioria dos tratamentos, né, não só as tecnologias, a gente sempre diz que o paciente mais indicado é aquele paciente que já tem uma flacidez moderada, de leve a moderada, que são os que têm os melhores resultados. Então, a gente sempre coloca como se fosse mais uma prevenção e um tratamento para casos mais moderados, né? O Ultraformer, o que ele faz? Ele faz um aquecimento, a gente chama de pontos de coagulação, que é um aquecimento da derme profunda. Ele chega na fáscia muscular, então ele consegue bem profundo tratar todas as camadas, né? Desde a fáscia muscular até as camadas mais profundas e superficiais da pele. E com isso a gente tem um efeito lifting imediato e o resultado dele mesmo, que é o estímulo do colágeno, isso acontece com 2 meses. Na verdade, como que ele estimula o colágeno? Esse aquecimento, esses pontos de coagulação que a gente chama, é como se fizessem pequenas marquinhas, cicatrizes lá embaixo, e aí esse colágeno que já está mais frouxo, mais envelhecido, ele começa a se remodelar, e aí ele se torna um colágeno, por isso que é um processo de 2 meses, que leva 2 meses, ele se torna um colágeno denso, de uma pele jovem, né? Então, é muito importante, e eu acho que o principal do pré, ao invés do pré, de evitar tanto uma cirurgia, eu acho que até no pós-operatório. Quem já fez um facelifting, a gente sabe que vai continuar envelhecendo, então a gente precisa continuar estimulando essa pele, até para garantir um resultado do facelift por mais tempo. E você acha que o Ultraformer, a maior indicação dele é facial ou corporal?
Eu gosto mais dele para face. Eu acho que a gente tem resultados bem melhores na face, mas a gente usa muito para corpo. No corpo, eu gosto bastante de associar com os bioestimuladores de colágeno. Na verdade, você potencializa essa produção de colágeno quando você usa o aparelho, que vai fazer essa coagulação lá na profundidade, e quando você injeta substâncias que vão estimular essas células também a produzirem o colágeno. Então, para corpo, eu gosto muito de associar também Ultraformer com os bioestimuladores de colágeno. Entendi. E o supercílio? A gente sabe que na cirurgia plástica, muitas pessoas têm dúvidas e acham que a queda da pálpebra é só pelo o tecido que sobra na pálpebra. E muitas vezes não é. É o supercílio que sofre uma queda. Então, existe o uso do Botox, que a gente já é amplamente conhecido, que é a toxina, ela bloqueia e em algumas regiões acende o supercílio. Existem técnicas cirúrgicas, que é que a gente faz, às vezes castanhares, que a gente corta o canto da sobrancelha disfarçado levantando, e a região coronal, quando a gente faz a incisão dentro do couro cabeludo para subir, além da cirurgia via endoscópica. Porém, tem a tecnologia, para aqueles pacientes que têm uma leve queda do supercílio, e o Ultraform é usado para isso. Sim, a gente faz, né, na face, nesse terço médio da face inferior, a gente faz papada, a gente trata o pescoço também, e a gente consegue fazer pálpebra e essa região do supercílio. É uma boa indicação para quem já tem aquela queda mesmo, para quem já operou e quer manter, ou para quem não quer operar ainda, né, que é só tentar levantar com tecnologia, ele é muito bem indicado também. Ele tem ótimos resultados. Quanto tempo? Quantas sessões? A cada quanto tempo? O que você indica? Tem paciente mais novo faz mais, paciente de mais idade faz menos? Você indica para qualquer faixa etária? Então, o Ultraformer não tem nenhum limite de idade. O que a gente sabe é que uma pessoa mais jovem consegue ter uma produção de colágeno melhor do que uma pessoa mais idosa, né? Mas todos nós temos, a gente ainda consegue produzir o colágeno. Então, assim, pessoas mais jovens a gente pode dizer que vai fazer uma vez por ano, a cada 6 meses, dependendo do grau de flacidez, né? Não é porque é jovem que não vai ter flacidez. E as pessoas mais velhas, o ideal é que faça a cada 6 meses mesmo, tá? Mas isso vai depender muito do grau de flacidez. Se é uma pessoa que já fez um facelift, a gente pode fazer uma vez por ano e ir mantendo uma vez por ano. Tá ótimo. Uma coisa importante, uma cirurgia que a gente faz muito é a cirurgia do facelift. Ela é a nossa queridinha, a cirurgia que eu mais gosto de fazer, a gente faz praticamente toda semana. E a gente sabe que o facelift em si é uma cirurgia que a gente trata o quê? As estruturas profundas da face. Eu vou lá, trabalho o rosto do paciente por dentro, reposiciono as estruturas, deixo ela na posição anatômica que o paciente sempre teve com o envelhecimento, foi tendo um descenso, uma queda dessa face, onde ela começa a ficar mais quadrada, era uma face triangulada, começa a ficar mais quadrada, perde ângulo de mandíbula, mas é isso. Então, ou seja, seria um tratamento muito pobre para aquele paciente que tem uma pele muito envelhecida. Então não adianta eu chegar e tratar por dentro e o paciente por fora com excesso de ruga, pele manchada, aquela pele que é muito branquinha, que tem aquelas rugas que já estão vincadas. Então a gente sempre na nossa clínica, eu opero essa paciente, faço o pós-operatório imediato, com um mês ele é encaminhado para a Luciana e ela começa a fazer os tratamentos complementares do facelift. Então eu queria que você falasse um pouquinho de tudo que a gente faz no pós-operatório do facelift. É como eu falei, né, que na verdade você pode operar, você pode tirar, né, aquele excesso de pele, que não é bem um excesso, é uma flacidez, um envelhecimento, mas a sua pele continua envelhecendo, a gente continua perdendo colágeno. Então, o ideal é que você faça o facelift, mas que você tenha uma rotina de cuidados. Para mim, o melhor anti-idade básico que todo mundo tem acesso é um protetor solar. Então, acho que não adianta você operar a face e meio-dia pra praia, ficar pegando aquele sol que vai detonar a sua pele, né? Então, acho que tem que começar com essa rotina de cuidados básica, que vá desde um protetor solar, pelo menos, e aí a gente sempre orienta a utilizar produtos que continuam estimulando o viço da pele, a produção de colágeno, antioxidantes, substâncias que vão melhorando a qualidade da pele, né? E além disso, a gente tem as tecnologias também. É claro, doutora, mas às vezes fica muito puxado fazer Ultraformer a cada 4 meses, a cada 6 meses.
Não precisa. Se você se tiver uma boa rotina, né? Se você tiver uma boa alimentação, que isso também é fundamental, não adianta a gente fazer um facelift, fazer um monte de tratamento dermatológico e se encher de açúcar, né? Tiver uma dieta horrorosa, né? Então a gente sabe que bem hoje inflamado. em dia... Exatamente. E cigarro, muito sol, muita exposição solar, a gente sabe que isso tudo influencia. Tanto para uma cirurgia, para o resultado de uma cirurgia, como para os tratamentos dermatológicos também, né? A gente hoje em dia tem produtos, até via oral, que a gente suplementa, que ajudam a manter o viço da pele, antioxidantes, coisas que vão melhorar a qualidade da pele via oral, mas existem os cremes que a gente já usa normalmente, né? E é sempre indicado, pelo menos uma vez por ano, uma tecnologia que dê um estímulo de colágeno, que isso é que eu acabo indicando para as suas pacientes, que eu acho que é importante. Eu sei que a gente vive numa sociedade muito imediatista, né? Por isso a busca enorme pela cirurgia plástica, porque você faz e você tem um resultado ali na hora, claro, né? Vai ter o processo de cicatrização, vai ficar roxo, inchado, mas é um resultado rápido. E muitas vezes um ultraformer ou um bioestimulador, você demora uns 2 meses para ver o resultado, né? Então, assim, a gente sabe desse imediatismo, mas a gente precisa manter, né? Não adianta só operar e viver a vida como se não tivesse amanhã. Isso. Continuando nesse assunto, você não tocou, mas eu acho importante você tocar, os tratamentos complementares não para manutenção. Eu fiz um facelift, a gente sabe dos benefícios dos preenchedores, do botox, como que se aplicaria num paciente que eu acabei de fazer o facelift, um mês e pouco de pós-operatório. Me fala desses produtos, qual é a nossa rotina? O que a gente tem hábito de fazer no nosso consultório a partir de um mês e pouco de operado? A gente tem aqueles pacientes que operam e que ficam super bem, mas ainda precisa repor um pouquinho de volume, porque não é só tirar o excesso de pele, ou às vezes você faz um enxerto de gordura, mas a gente ainda precisa repor um volume. Então, muitas vezes a gente indica o preenchimento com ácido hialurônico, principalmente nas regiões do lábio, né, que é uma área que, quando a gente envelhece, ele vai ficando mais fino, e às vezes o enxerto de gordura reabsorve, então a gente sempre indica o preenchedor. E alguma outra ruguinha ou outra, né, que ficou, porque vai puxar a pele, mas a pele já tá mais vincada, como você disse, então a gente usa os Skin Booster. Skin Booster é um ácido hialurônico mais, vamos dizer assim, mais fluido, que o objetivo dele é hidratar, é dar um viço à pele e estimular o colágeno, não tanto de preencher. Então o Skin Booster é uma boa opção para aquelas ruguinhas, principalmente ao redor dos olhos, né, quando o paciente sorri. Às vezes você faz o botox, mas a ruguinha não some. Então a gente usa muito o Skin Booster. E as linhazinhas que vão ficando marcadas, né? Às vezes um sulco que ainda fica aquela linhazinha marcada, precisa de um volumezinho no malar, né? Então isso tudo a gente complementa pós-cirurgia, se o paciente precisar. E o Botox também, né? Claro que o Botox é o campeão e a gente sabe que ele melhora as ruguinhas e ainda ajuda a deixar a testa lisinha. Botox. O que você acha que é o tratamento para o paciente jovem ao longo da sua vida com o uso do Botox? Quantas vezes por ano? O benefício disso a longo prazo? Perda de efeito? Por que tem gente que responde mais, tem gente que responde menos? Me fala um pouquinho sobre o Botox. Porque a gente sabe que tem gente que responde muito bem, tem gente que para de responder. E aí, me fala sobre isso. Então, na verdade o Botox não tem restrição de idade, né? Às vezes a gente tem pacientes jovens que já tem ruga marcada, então tem indicação de fazer. E tem pacientes também mais velhas que nem tem tanta ruga, mas já se incomodam quando fazem a movimentação com aquelas rugas, né? Então o Botox a gente faz para qualquer idade, né? Que já tem a indicação, que tem a ruga estática ou dinâmica. E em questão da duração, isso aí, a gente sabe que o primeiro Botox, a gente brinca que é o mais bonito e é o que vai durar mais, né? Porque é o primeiro contato do corpo da pessoa, né, com a toxina. E aí a gente sabe que os próximos contatos, né, isso vai modificando, é claro. Não só pela questão de, gera anticorpo e tal. O que a gente sabe é que o nosso organismo, ele é inteligente, ele sempre encontra meios de vencer aquela substância que para ele é uma substância estranha. Opa, tá bloqueando meu músculo aqui, como que eu posso vencer? Então, a gente sabe que a gente tem a questão do up regulation e down regulation dos receptores da toxina na placa neuromuscular. Mas enfim, então por isso que a gente fala que o efeito dura em média 4 meses, tá? No geral é 4 meses. Preciso fazer de 4 em 4 meses? Não. A gente sabe que quando o efeito vai acabando,
você volta a contrair, mas você não fica igual ao que estava antes. Então, a gente consegue empurrar mais um pouquinho, né? Agora, se o paciente fala pra mim, não, doutora, detesto essa minha ruga, tá marcando muito, a gente sempre pede para esperar pelo menos 4 meses, tá? E essa questão tem diferença entre toxinas, sim, mas eu acho que você tem que confiar na toxina que o seu médico é mais apto a fazer e está mais habituado. A escolha da toxina também influencia. Porque existem várias, né? Sim. Você pode falar um pouquinho das marcas, como é que são essas toxinas, para o paciente saber que existe. Não precisa falar cada uma delas não, mas para saber. Existem diversas marcas e é aquilo que eu falei, a gente sempre tenta trabalhar com as melhores marcas, né? Que a gente, enfim, tem garantia, que já são marcas que já estão há muitos anos no mercado. Eu particularmente gosto de uma marca que eu acho que para mim é uma das melhores, mas que a gente também tem que saber trabalhar, porque é uma toxina, uma marca de uma toxina que ela paralisa um pouco mais. Então, se você exagera muito, o paciente fica muito congelado, né? Mas existem toxinas que são mais focais, que atuam mais, é ali, naquele músculo, ali naquele pedacinho onde você colocou. E tem toxinas que você coloca ali, mas o halo dela de difusão é maior, então você tem uma ação de congelar um pouquinho maior. Mais. Entendi. Vou falar um pouquinho sobre um assunto que eu vi uma reportagem ontem, achei muito interessante, eu quero que ela me fale um pouquinho disso. Eu estava mexendo nas redes sociais e vi o Reinaldo Giannichini falando que ele vem há um tempo fazendo o estímulo, os bioestimuladores no rosto, porque ele nunca quis mudar muito e atualmente ele já começou, segundo ele, começou há 2 anos atrás e atualmente as pessoas têm virado para ele e falam, você está cada vez mais jovem, o que está acontecendo? Você não envelhece, você está tão bem. E ele falou lá que independente de qualquer coisa, ele não queria nada muito agressivo, mas ele achou muito interessante uma coisa que estimulasse uma coisa que já era dele, que era o colágeno. Então ele está usando os bioestimuladores, se eu não me engano ele falou do Sculptra, e eu queria que a doutora Luciana falasse um pouquinho sobre os bioestimuladores, o uso dele nos pacientes do sexo masculino, sexo feminino, porque é muito interessante a gente fazer prevenção, e é isso que ela vai falar um pouquinho pra gente. Os bioestimuladores particularmente eu gosto bastante, porque eles te dão resultados mais naturais. Claro que tudo vai depender da técnica de aplicação, mas no geral eles são um pouco mais naturais, né? Eles demoram esses 2 meses para você ver o resultado, mas eles é como se fosse um tratamento que você vai lá, coloca lá na sua célulazinha, lá no seu fibroblasto, aquela substância que vai estimular ele a produzir o colágeno, né? Então, você tem resultados mais naturais. Você tem um viço na pele. Às vezes, você tem alguém conhecido que te encontra na rua e fala, nossa, você tá tão bonita, o que você tá fazendo? O que você fez? A pessoa não consegue dizer o que você fez, né? Mas ela tá vendo que a sua pele tá com viço, tá mais luminosa, tá mais bonita, né? Eles fazem esse efeito, dependendo do local de aplicação, eles fazem esse efeito lifting, né? De dar uma levantada, uma sustentada na face, então estimulando a produção de colágeno, e dão esse efeito de pele viçosa, pele bem tratada. Então, são tratamentos que eu acho que são muito interessantes. Também não existe uma idade limite para fazer. E eu acho que se todo mundo puder fazer, é uma boa indicação. Porque você mantém as características do rosto, né? Você não vai botar 10 seringas de preenchedor. Não, o bioestimulador você consegue utilizar menos produto, mas com o efeito que você quer para aquele paciente, né? Se você quer volumizar, você pode usar ele para volumizar. Se você quer um efeito lifting, você pode usar ele para só efeito lifting. Então, eu acho que essa é a grande vantagem, né? O preenchedor, às vezes, volumiza, né? Muito. Então, o bioestimulador, a gente consegue modular esse efeito dele. Eu acho que é para todo mundo. Para todo mundo. Então, agora eu vou falar de outro assunto. Vamos mudar um pouquinho o tema. Eu tô aqui hoje pensando em várias coisas para perguntar para ela, aproveitar que a presença dela aqui hoje. Então, uma cirurgia que a gente faz muito é a cirurgia de contorno corporal, chamado Mom Makeover. Essa cirurgia veio para ficar, eu sou considerado referência no assunto, a gente faz praticamente todos os dias mama, abdômen, lipo, enxerto de gordura no bumbum, e a gente modela todo o paciente. Só que a gente bate naqueles pontos de sempre. Fiz isso tudo, a paciente ficou linda, tá com o corpo maravilhoso, a mama no local, barriga retinha, mas e a celulite? Né? Porque com a cirurgia eu consigo mexer em uma, outra, fazer um enxertinho de gordura que vai melhorar um pouco, mas a gente sabe que grande quantidade eu, como cirurgião plástico, não consigo resolver.
E aí eu tenho que ser refém da dermatologia, porque eu sei que existem tratamentos que são fantásticos para celulite, incluindo os bioestimuladores. Tem pacientes minhas, diversas pacientes minhas que a gente fez uma makeover e depois vai para tratar essas celulites, principalmente da região do glúteo, com a Luciana, com a doutora Luciana. E ela consegue dar aquele bumbum bem redondinho, com um formato super bonito e a pele mais dura. O paciente fala, olha, meu bumbum agora é firme. Me fala um pouquinho disso. No caso específico do bioestimulador, né, a gente usa também para melhorar o contorno corporal, principalmente o bumbum, né, no caso. A gente pode usar ele para dar o volume, para deixar aquele bumbum mais redondinho. A gente também usa ele para um efeito lifting do bumbum, tá? Então, a gente usa para celulite, né? Porque a celulite ela está relacionada à flacidez, a um acúmulo mais irregular, digamos assim, de gordura e a flacidez. Então, nada melhor do que você usar um bioestimulador de colágeno que vai combater a flacidez, vai deixar a pele mais firme, como você falou, porque os pacientes percebem isso, né? Que a pele fica mais firme. E você consegue melhorar aquela depressão, aquele aspecto de um monte de furinhos, né? Então, isso a gente consegue melhorar também muito com o bioestimulador. Mas não só para o bumbum. O abdômen também, né? O abdômen de uma mulher, é claro que vai fazer uma abdominoplastia, vai ficar retinho, mas às vezes ainda sobra aquela pelezinha mais fininha, fica uma pele fina, né? Por mais que já esteja retinho, então vale a pena fazer o bioestimulador, porque ele deixa a pele mais firme também, né? Então, acho que ele também é muito utilizado para corpo com ótimos resultados. Mas pode ser aplicado nos braços também. Braço é bem difícil. Braço é uma coisa que vale muito a pena. A gente tem resultados também muito bonitos. A gente faz a lipoaspiração de braço. Eu faço a tração axilar para aquele paciente que não quer fazer o lifting completo, que é aquela cicatriz que vai até o cotovelo. A gente opta por fazer o lifting axilar apenas com tração de pele. E quando o paciente se empenha e ainda usa o bioestimulador, fica perfeito. Região de braço, região de glúteo, a gente tem resultados incríveis no nosso consultório. Coxa e a gente também, tem né? coxa, e entrecoxa é uma região que fica muito bom. Agora a gente tem aquilo, todo paciente sempre reclama. Eu acabei de fazer uma cirurgia plástica, o custo de dermatologia é tão caro. É caro. Dermatologia no mundo e no Brasil é caro. Por quê? Porque são produtos importados, são produtos de ponta, tecnologias hiper avançadas que se mudam a cada dia, tá lançando um aparelho novo, então é caro. Não é para todo mundo? Infelizmente não é para todo mundo, mas você tem que ver a qualidade do resultado e a longo prazo. Cirurgia plástica eu operei, no dia seguinte o paciente já tá bem melhor, com roxo e tudo, mas tem aquele paciente que não quer operar, quer se submeter aos tratamentos dermatológicos. Então são caros, produtos dermatológicos são caros, parte farmacêutica é caro, mas os resultados são muito bons. Então acho que é um investimento. Você não vai lá e compra um carro? O carro é barato? Não é. Então você vai lá e investe em dermatologia e cirurgia plástica. Essa é a verdade. Não adianta chegar no consultório e falar assim, eu quero fazer uma seringa de preenchedor, que a gente vê muito isso. Uma seringa vai resolver? Uma seringa não resolve nada. Preenchedor, tem gente que faz excesso, claro, faz de 15, 16 seringas, não é isso. Mas 2, 3, 4, e isso sai caro. Mas o resultado é fantástico, não é isso? E os resultados não é aquele produto que você fez e daqui a 5 meses eu já não tenho. Não, o preenchedor ele dura bastante, né? A gente consegue ver. É claro que o fabricante diz pra gente que é até 18 meses, mas a gente vê pacientes com 2 anos, né? Às vezes até mais, e que ainda mantém aquele resultado bonito, porque o ácido hialurônico, claro, ele vai preencher, ele vai volumizar quando a gente quer, mas ele também dá um estímulo de colágeno para a pele. Então, ele puxa água para a pele fica bonita, então você consegue manter aquele resultado, né? Então, assim, eu sei que o investimento é mais alto, mas você não vai perder esse resultado assim. A não ser que seja uma pessoa que teve um emagrecimento muito importante, aí sempre perde, né? Sempre fica mais consumido. Mas se é uma pessoa que está num estilo de vida normal, não pretende perder 5, 10, 15 quilos, você vai manter aquele tratamento, aquele preenchedor, aquele resultado por pelo menos uns 2 anos. Entendi. Outra pergunta importante são sobre as complicações. A gente sabe que à medida que vai surgindo tecnologia, substâncias novas, a gente começa a ver complicações também. Principalmente o mau uso dessas substâncias. A gente tem o mercado da cirurgia plástica e da dermatologia sendo invadido, tá? A gente vê muitos
dentistas, biomédicos, farmacêuticos, realizando procedimentos que a nossa sociedade, tanto a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica quanto a Sociedade de Dermatologia, abominam. São procedimentos que são direcionados ao cirurgião plástico e ao dermatologista, não a esses demais profissionais. E eles usam até substâncias que as nossas sociedades proíbem, como o uso do metacril. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, da invasão que a gente tem sofrido na nossa especialidade e o porquê que as pessoas têm que preferir pagar mais caro, mas procurar um profissional capacitado e a segurança que isso dá para esse paciente. Eu acho que... Vou falar uma frase engraçada, mas eu acho que é cada um no seu quadrado, né? A gente estuda para uma coisa, né? Então, acho que cada um tem que ficar na sua área de atuação, né? A gente sabe que tem essa invasão. A gente, como médico, continua fazendo a nossa parte. Eu acho assim, eu vejo pelos meus pacientes, né? Às vezes o paciente, ele sabe que quando vai fazer comigo ou com o cirurgião, ele sabe que é uma coisa de qualidade. Essa é a grande diferença, né? Porque ele te vê de forma diferente. Ele sabe, apesar de tudo, apesar de ali na esquina ser mais barato, ele sabe que não tem garantia de qual produto está sendo usado, se é melhor técnico ou não. Então, ele sabe que quando vai fazer com um médico, com um especialista naquela área, ele sabe que tem uma garantia de resultados melhores, de qualidade, né? Assim, eu sempre acho que quando a gente vai procurar fazer alguma coisa na gente, para nossa saúde, para nossa beleza, a gente tem que procurar o que é melhor, né? Claro que a gente vai procurar o que está dentro do nosso bolso, mas de forma alguma você vai tratar, que nem eu brinco, né? A gente estuda medicina, a gente sabe os dentes, a gente estuda a boca, e aí, eu vou botar um aparelho em alguém? Eu não tenho capacitação para isso, né? Então, eu acho que ele tem que procurar o especialista, né? Independente de valor, porque a sua saúde, a gente sabe que as complicações acontecem, e não só com os não médicos, mas com os médicos também, mas a grande diferença é que o médico sabe tratar, e sabe o momento certo de tratar, porque o problema das complicações é o profissional não reconhecer que teve uma complicação e conforme as horas vão passando ou os dias, isso vai cada vez piorando. O médico não. O médico já reconhece ali na hora. Opa, aconteceu alguma coisa de errado. E a gente vai agir na hora. E isso para o paciente é uma segurança, porque complicação todo mundo pode ter, mas nem todo mundo sabe tratar. Então, a gente sabe que muitos dermatologistas, né? Graças a Deus eu nunca peguei nenhuma complicação assim, mas muitos colegas pegam pacientes que vieram de outros profissionais e de preenchimento, enfim, e nem sabiam qual era o produto que estava ali, né? Aí a gente manda fazer um exame de imagem, alguma coisa assim, aí você descobre que nem é um produto, ele achava que era um ácido hialurônico e não era, né? Isso não acontece com o médico, né? Com o médico sério, que tem um título de especialista, que seja especialista naquela área, a gente não vai fazer isso. Então essa é a grande diferença, eu acho que é a segurança, né? Então assim, é claro que a gente tem que ver o que cabe no nosso bolso, mas a gente também não por isso vai fazer com qualquer um, né? A gente tem que pensar na nossa saúde em primeiro lugar, acima da beleza, né? Eu tenho visto isso muito na minha área, na área da cirurgia plástica. Cada vez mais a gente pega pacientes não virgens de procedimentos. Então, hoje, para eu realizar um facelift, é muito mais difícil do que eu realizava antigamente. Porque eu pego paciente que já usou bioestimulador, que já botou 1000 fios, paciente que já fez vários tipos, além dos preenchedores definitivos, que eu pego muito, paciente que já fez muito preenchimento de metacril. Torna a cirurgia muito mais difícil. Quando o paciente me fala antes, me facilita. Mas existem pacientes que mentem e que não falam. Então eu estou no meio de uma cirurgia, quando eu faço a incisão e abro o rosto do paciente, eu me deparo com uma quantidade de fios absurdos, com preenchedores. Então, isso é a importância que ela acabou de falar. Tanto na dermatologia quanto na cirurgia plástica, você tem que procurar especialistas que sabem fazer o que estão propostos a fazer, mas sabem resolver as complicações. Porque imagina no meu caso, o paciente anestesiado, eu abri o rosto do paciente, eu me deparo com fio, preenchedor e eu não sei operar. Preenchedor não absorvível, não né? Absorvível. Não, mas eu pego também com muito ácido hialurônico, mas tanta quantidade que pro facelift dificulta. Não que aquilo esteja errado, mas pro facelift dificulta. E eu tenho que saber resolver. O paciente está ali aberto na minha mão, eu tenho que saber resolver. Sim. Então é qualquer cirurgião plástico que sabe fazer um facelift? Não é.
Então você tem que procurar um especialista que seja bom naquela área, porque você está entregando parte do seu corpo. Então é isso que a doutora Luciana acabou de falar, é muito importante. Então, preço é diferente de valor. Preço, você pode encontrar qualquer preço. Valor não são todos que te oferecem. Então, isso é muito importante. Eu tenho uma frase que eu sempre vejo alguns profissionais postarem, que eu acho muito bonita, que é quando a gente fala que a gente, quando está lidando com uma pessoa, a gente está lidando com o amor de alguém. Então, essa é a frase que eu levo sempre que eu entro nas minhas cirurgias. Aquela pessoa que está deitada na minha mesa não é só meu paciente, ela é o amor de uma pessoa. Então, aquela pessoa merece ser tratada da melhor forma possível e que eu ofereça para ela a melhor tecnologia, a melhor técnica cirúrgica, os melhores avanços. E é isso que a gente faz. Então, por isso que o nosso tratamento é caro. A minha cirurgia plástica não é barata. O tratamento dermatológico da doutora Luciana não é barato. Por quê? Porque a gente investiu anos nisso e a gente oferece o que tem de melhor. Então, falando desse assunto, eu queria que você terminasse aí falando um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre a qualidade que você oferece aos seus pacientes, os nossos protocolos da cirurgia pós-operatória que a gente oferece à Associação da Cirurgia Plástica e da Dermatologia. Eu acho que a segurança sempre tem que ser a prioridade, acima da beleza, como eu falei, é a saúde. Então, a gente tem que procurar sempre um profissional que seja especialista, né, que seja certificado para fazer aquele tratamento, tanto a cirurgia quanto um tratamento dermatológico. Os aparelhos estão aí, os preenchedores estão aí, é aquilo. O produto até pode ser o mesmo, mas a técnica é diferente, né? Então a gente tem que sempre buscar alguém que seja especialista, que tenha expertise naquilo. A gente já trabalha, né? Eu trabalho com tecnologia já há algum tempo. É o que eu falei, a gente sabe tratar as complicações, tanto de uma tecnologia quanto de um preenchimento, né? Então isso é o diferencial do médico. E eu acho que o paciente entende isso, porque muitas vezes, né, o paciente quer fazer aquele tratamento, ele sabe. Às vezes adia um pouquinho, mas volta para fazer com um profissional de qualidade. E é o que a gente fala, eu não preciso sair com um orçamento caríssimo. Não. A gente vai começar, a gente faz por etapas. A gente faz um programa de tratamento. Você não tem que fazer tudo agora. É um programa anual. Então, se programa. Olha, investe tanto. Eu acho que até tem pacientes que falam, doutora, o que você acha que eu preciso agora? E eu sempre falo, o que está te incomodando mais? A gente começa pelo que te incomoda mais e o resto a gente vai mantendo. Então, não fica uma coisa tão absurda quando o paciente se programa. E é aquilo. Você fez aquele tratamento. Se você mantém os cuidados, daqui a 2 anos você refaz seu preenchimento ou seu Ultraformer uma vez por ano. Não é nada impossível, né? E a gente sabe que tem a qualidade de um profissional que estudou, que é capacitado e que está ali para atender da melhor forma possível. Tá ótimo. Eu esqueci de falar de um assunto, eu vou falar esse assunto só para a gente encerrar. Cada vez mais eu tenho recebido no meu consultório, você tem recebido no seu consultório, e a gente tem visto na televisão, na mídia, pessoas transformadas. A gente encontra uma pessoa um dia, um ator, 1 ano depois a pessoa parece outra pessoa e a gente sabe que isso está ligado muito ao boom da mídia sobre a famosa harmonização orofacial. Sim. Que virou, para mim, é um termo de dentista. Porque, na verdade, esse termo na área médica não existe, ninguém harmoniza nada. Na verdade, a gente sabe o que é para cada região e a gente sabe o produto definido para aquela região e para aquele paciente. Então, a gente tem pessoas transformadas, são bochechas hiperinfladas, lábios imensos e que dá aquele aspecto artificial que a gente sempre correu disso. Então, a gente não consegue entender essa visão da população atual de querer os excessos, porque eu na cirurgia plástica eu fujo, eu jamais faço uma face com a boca do coringa, com o olho esticado dessa forma, porque isso é feio. O bonito é ser natural, é a pessoa te encontrar daqui a 10 anos e falar assim, poxa, o tempo parece que nem passou pra você, você tá bem, mas você tem uma ruguinha, você tem uma alteração. Isso é o bonito, é você parecer mais jovem sem parecer outra pessoa, você mantém a sua identidade. Me fala um pouquinho por que desse excesso, por que as pessoas estão buscando isso nessa mídia atual de ter cada vez mais uso do preenchedor. Porque isso, se no meu ver, é tão feio, mas talvez eu esteja errado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que já teve... Eu também concordo, esse termo de harmonização orofacial, dermatologista normalmente não gosta de usar, eu não gosto.
tá? E muitos colegas não gostam também. Mas é engraçado que hoje eu estava vendo no Instagram, não sei qual era a classe do profissional, só dizendo assim, nova tendência da harmonização orofacial é ser natural. Bom, pra mim isso não é novo. Pra mim sempre foi a gente ficar natural, né? Que ninguém quer ficar artificial. Como você falou, é feio, né? É claro que a gente sabe que tem pessoas que têm alguns distúrbios, porque pra mim é distúrbio a pessoa querer ficar de um jeito que não... Claramente você vê que não é bonito, né? Então pra mim isso é um distúrbio, né? A pessoa não tá se enxergando, tá infeliz com alguma outra coisa e acaba querendo preencher e mudar a aparência a qualquer custo. Então, acho que isso não... Bom, meus pacientes não são assim, nem se tiver algum paciente que fale, doutor, eu quero ficar com aquela boca. Se eu achar que já tá no limite, já tá no limite. Procura outro profissional que queira fazer, mas não é o que eu costumo fazer, né? Mas eu acho que cada vez mais, acho que teve esse boom, né, de ficar todo mundo transformado, deformado, desarmonizado, né? E agora acho que tá todo mundo caindo na realidade. Porque o que eu vejo mais é cada vez mais os pacientes querendo ficar naturais. E eu acho que isso é que é o bonito, né? É como eu falei, né? Você encontrar com uma pessoa que não te vê há 5 anos e fala, nossa, como você tá bonita, o que você tá fazendo? E você pode ter feito ácido hialurônico, você pode ter feito bioestimulador, tecnologia, e a pessoa não vai dizer. É diferente de você encontrar uma pessoa e falar, nossa, aquela boca ali é horrorosa. Tantas seringas de preenchimento. Ou aquele malar, aquela bochecha, quantas seringas de preenchimento. A gente consegue ver isso. Não precisa ser médico para, né? O leigo vê na rua e fala, nossa, aquela ali exagerou no preenchimento. Então, eu acho que essa naturalidade, ela tá voltando. Até por conta da mídia, da gente ter visto artistas, pessoas famosas que ficaram diferentes. Isso, para mim, não é uma opção, tá? Meus pacientes, graças a Deus, eu não tenho nenhum paciente assim, mas eu acho que quando tem, a gente, como médico, também tem que saber limitar e falar, olha, chega, já tá no limite. Exatamente. Eu acho que a função do médico é essa também. É a gente saber limitar o paciente. O médico é o médico e não o paciente que é médico. Porque o paciente, de tanto ver Instagram, Google, ele chega lá achando que sabe mais do que o médico. E a nossa função é limitar, falar que não dá para fazer, e se o paciente quiser mais que aquilo, procura outro profissional, entendeu? Não vai ser um paciente que a gente vai ficar triste porque perdeu aquele paciente. Agora, com certeza, aquele paciente vai ficar muito triste se for em outro profissional e tiver um problema. Não é verdade? Sim, com certeza. É isso. Bom, a gente vive muito essa prática no meu consultório, na minha clínica. A nossa clínica é em conjunto. É o Dr. Leonardo Braga, cirurgião plástico, a doutora Luciana Klein, dermatologista. Temos outras especialidades na clínica. Temos a presença de nutricionistas, temos fisioterapeutas. E a gente tenta oferecer o melhor que a gente pode oferecer para o nosso paciente. E a gente entrega o que tem de mais atual. Então a gente vai oferecer. Claro que cabe ao paciente ver se aquilo condiz com a vida dele, mas a gente vai oferecer o melhor. Então, foi isso que a gente quis apresentar para vocês hoje, a seriedade de um trabalho, a gente não brinca em serviço, a verdade é essa, a gente gosta do que a gente faz e a gente oferece o melhor. E a gente deixa bem claro para o paciente, todas as vezes que eu vou operar e que a doutora Luciana vai fazer os tratamentos dela, a medicina não é uma ciência exata. Então a gente oferece o melhor. É assim, olha, a tecnologia melhor é essa. A melhor cirurgia para o seu caso é esse. Então a gente busca o melhor. Mas a paciente não vai ficar igual a amiga dela. Ela vai ser aquela paciente do jeito que ela é. Então a gente é muito honesto, a gente oferece isso e a gente assim encerra a nossa entrevista. Eu quero agradecer a presença da doutora Luciana e também da Luciana por estar aqui comigo, dividindo o meu consultório, dividindo a nossa família. E é isso aí, pessoal. Obrigado, Luciana. Obrigada, foi ótimo.